casa, nesse clima tão aconchegante com vocês aqui, principalmente com o amanhecer de um novo ano, um começo novinho para a gente estudar junto, trabalhar, renovar nossas amizades. Muito obrigada pela presença de vocês, encarnados ou desencarnados. Nós estamos seguindo na sequência o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós agora vamos estudar hoje a segunda parte do capítulo 2, que foi iniciado pelo Marcelo na última palestra. E esse capítulo trata, o título dele é Meu Reino Não É Desse Mundo. Então nós vamos estudar sobre o ponto de vista espiritual, quais são os valores da vida espiritual. Nós vamos falar sobre realeza na Terra e realeza no mundo espiritual. Então nós vamos aprender como nós vamos aproveitar essa oportunidade aqui, essa vida, para sermos admitidos nesse mundo maravilhoso que é a nossa vida futura. Então aqui está o Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro. Uma pena que eu não botei o coraçãozinho dele aqui. Essa estátua maravilhosa no topo da montanha, que é a imagem de Jesus Cristo. Então, como falei, o título do capítulo é O Meu Reino Não É Desse Mundo, itens 5 a 8, e tem esses dois tópicos que nós vamos estudar, o ponto de vista espiritual e a realeza terrena. Então, Jesus, quando foi confrontado por Pôncio Pilatos, quando ele estava indo para o julgamento dele, Pôncio Pilatos perguntou, ele disse: as pessoas estão dizendo que você é rei. Você é rei? E ele disse: o meu reino não é desse mundo. Ele não disse que ele não era rei. Ele simplesmente falou: o meu reino não é desse mundo. Então a gente vai estudar isso a fundo e tentar entender o que ele quis dizer com isso. Então aqui tem a figurinha de um rei aqui da Terra. E a gente vai conversar sobre o que significa, literalmente, no vocabulário, ser rei e ter um reino. A definição de realeza. Então, ser rei, pelo vocabulário, pelo dicionário, é reinar, governar, estar encarregado de uma terra, de um povo, ter autoridade sobre um povo, fazer as regras, liderar e ser obedecido. Isso é a definição de um rei como esse. Então, seguindo essa definição, Jesus é rei. Ele é o rei da terra. Ele participa da formação da terra e ele é a autoridade máxima moral da terra. Mas aqui a gente está falando, talvez, de um outro tipo de reinado. Um reinado baseado em ter, não em ser. Baseado em outros valores diferentes dos que fizeram de Jesus o rei. Então, continuando, ser rei, por essa definição, é ter poder, possessions, riquezas, que significa que são riquezas caras. Então, o rei, ele tem riquezas mais caras do que as pessoas. Ele tem, por exemplo, a rainha da Inglaterra, a família dela, os antepassados, eram donos da maior parte da Inglaterra. Então, ela foi herdando, e porque ela tinha essa riqueza, ela herdou. Ela é a rainha da Inglaterra. Então, nós estamos falando de riquezas, de valores, mas esses valores e essas riquezas, eles têm valores diferentes dependendo do lugar onde você está, do mundo que você está, do país que você está. Por exemplo, valores na Índia são diferentes de valores nos Estados Unidos, no Brasil. Então, os valores, eles são diferentes, e as riquezas são diferentes dependendo do lugar, dependendo do mundo, dependendo do país. Foi por isso que Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, porque ele tinha valores que, se comparados com os valores da terra, ele realmente pensava que os valores dele eram bem diferentes. Então nós vamos ver. Mas voltando ao que a gente tinha falado antes,
Ele era a autoridade moral, continua sendo, vai ser em todos os tempos, o rei do planeta. Bom, vamos olhar para essa figurinha, tá? Aqui essa setinha, esse segmento, com a aba virada para dentro e esse aqui virado para fora. Olhando para eles dois, qual deles vocês acham que é o mais comprido? O de baixo. O de baixo. Porque você olhando assim, você olha e você fala, ah, é o de baixo. A resposta mais imediata é o de baixo. Mas eles, na verdade, os segmentos são exatamente do mesmo tamanho. Aqui está parecendo meio realmente uma ilusão, mas eu tenho certeza que eles são do mesmo tamanho. Eu te digo, eu garanto que eles são. A gente acredita. Eles realmente são. Eles têm mais cara de ser. Porque talvez de longe fica realmente uma ilusão de ótica. A gente olha e a gente fala, a gente é induzido a pensar, por causa dessa figura, nós somos induzidos a pensar que um é maior que o outro. Então o nome disso é ilusão de ótica. Algumas coisas parecem ser maiores ou menores, mas elas na verdade não são. Então isso é o conceito de ilusão de ótica. Em inglês, tem a definição aqui de ilusão de ótica, que é que nós vemos, temos essa ilusão por causa de uma realidade subjetiva, objetiva, que você olha e você está comparando com alguma coisa, então um comparado com o outro, você tem essa impressão. Mas se eu botar um sozinho, eu não vou saber. Então isso é uma ilusão de ótica. Por que eu falei isso? Essa pergunta vai nos dizer muito. Como que nós vemos a nossa vida futura? Nosso futuro. E a resposta a essa pergunta que nós fazemos a nós mesmos vai determinar como que nós vivemos hoje. Então aqui está a minha vida atual. Aqui estão na mesma figurinha as minhas vidas passadas e as minhas vidas futuras. Se eu não acho que existe uma vida futura, isso vai determinar todo o meu comportamento de hoje. Meu corpo morre e eu morro junto. Isso vai determinar o meu comportamento hoje. Agora, se eu penso que isso é só uma coisa transitória, que eu venho de um lugar infinito, eu vou para um lugar infinito, isso vai mudar totalmente o meu comportamento. Porque eu estou numa passagem, eu estou num caminho, é como se fosse uma ponte que liga dois lugares. Eu vim daqui, eu vou para lá, eu estou nessa direção, isso aqui é uma passagem. Então essa pergunta, como nós vemos o amanhã, o futuro, determina o nosso presente. Desculpa, acho que eu ouvi uma fala aqui. Ok. Se nós acreditamos que existe uma vida futura, yes, nós temos fé. Por quê? Bom, eu acredito que isso é um momento, isso é uma coisa temporária, eu estou caminhando no futuro. Então eu tenho fé que isso existe, eu tenho esperança que essa vida pode ser uma porta para um outro universo, uma porta aberta para um outro mundo, uma outra dimensão. E eu não vou pensar que esse futuro é ruim. Por que eu vou pensar, nossa, puxa, olha, aqui, tem vida futura, mas todas elas são ruins. Não, eu vou ter esperança que esse futuro vai ser bom. É um amanhã. A gente vê a figura do sol. O amanhecer é um novo dia. É o sol nascendo, trazendo luz, trazendo um mundo novo, um dia novo, cheio de oportunidades para a gente viver. Aí aqui tem o meu problema nessa vida. Ele pode ser uma pessoa, ele pode ser a falta de alguma coisa que me dá um vazio, ele pode ser uma dificuldade, ele pode ser uma dificuldade física, ele pode ser, hoje eu estava lendo um livro de uma pessoa que é uma pessoa muito proeminente
muito bem sucedida profissionalmente, teoricamente, olhando para essa pessoa, a gente pensa, essa pessoa tem tudo que ela quer. E essa pessoa mesmo falou, eu tenho tudo que eu quero, mas eu não sou feliz. O que está faltando? A felicidade interna, o equilíbrio, a esperança, a fé. Então não é o ter que vai te fazer feliz, é o ser, porque isso realmente vai te direcionar. Então tá um problema aqui, ó, em amarelinho, e a gente está vendo ali o probleminha dessa vida presente. Tá? Olha lá. Qual você acha que... Onde que você acha que o problema é maior? Nessa aqui? É, porque eu não acredito em nenhuma vida. Não tem vida passada, não tem vida futura. O problema está amarelo grande ali. É assim que acontece com a gente. Ah, então a gente tem que expandir o nosso universo. Vamos botar aqui as vidas passadas. Nossa, eu já venho de tão longe, eu já aprendi tanto. E eu sei que eu vou para um lugar melhor. É uma porta aberta. E o meu problema vai parecer menor. Olha, está lá no meio. Se a gente expandir o nosso universo. Então, os problemas parecem maiores e eternos quando a gente está no meio deles e quando a gente não tem uma visão de futuro. Se eu estou no meio de um furacão, nossa, está passando pela minha cidade, eu estou aqui no meio dele. Eu vou achar, nossa, não acaba nunca. E o que vai ser depois? Nossa, vai acabar tudo. Eu não tenho visão de futuro. Olha, isso é uma coisa temporária, eu vou me proteger, porque eu sei que eu vou passar por isso, eu vou vencer essa dificuldade e no dia seguinte pode não estar chovendo, pode não ter furacão e eu vou aproveitar a minha oportunidade. Mesma coisa. Então, olha só, tem uma sequência lógica aqui. Se a nossa vida futura a gente vê como incerta, pode não existir, e a gente passa a prestar atenção somente no momento presente, nessa vida. Nossa, eu não tenho nada depois, então vou aproveitar tudo agora. Se eu não vou comer amanhã, eu vou aproveitar essa refeição de hoje. Eu não tenho amanhã, eu não tenho vida futura, então a minha vida é agora. O que acontece? A gente cria uma tensão muito grande, uma pressão para resolver as coisas, porque eu tenho 25 anos, vamos botar um pouquinho mais. Eu tenho 60 anos. Eu tenho, vamos botar um pouquinho mais, eu tenho 95 anos. Dizem que as pessoas só vivem até 120, então eu estou perto. Nossa, maior pressão aqui, ó, uma tensão para resolver as coisas, ou mesmo uma pressão em relação aos nossos problemas. Me faz sofrer, aí tem que resolver, aí a gente começa a somatizar, a gente começa a perder o equilíbrio, o autocontrole, porque aquele problema está dominando a gente. Ele está concentrado ali, naquela vida. Ao passo que se você acreditar nas vidas futuras, você pode... eu sei, isso é uma passagem, isso é uma oportunidade. Isso é um desafio que eu estou passando. Eu vim aqui por causa de algum motivo. Eu tenho fé que Deus me criou e tem um plano para mim. A resposta pode não estar agora, mas eu vou entender no final. Eu vou entender quando eu estiver no momento certo para entender o porquê. Mas eu confio nele. Ele não faria isso injustamente. É uma passagem, é temporário. Então, a pressão existe porque a gente acha que a vida futura é incerta. A gente concentra o nosso foco nessa vida. E aí cada problema que a gente tem, cada problema gera angústia e tormento. Tem pessoas que estão constantemente atormentadas, elas não vivem o momento presente. Elas podem estar numa praia linda, na Ilhas Fiji, mas elas estão constantemente pensando, eu vou voltar para o hotel, depois eu vou voltar para casa. Será que eu vou encontrar minha casa legal? E o carro que eu não ligo há tanto tempo, ele vai ligar? As coisas que eu deixei no meu trabalho, será que eu perdi o emprego quando eu voltar? Aí a pessoa não consegue viver. E hoje em dia, com as nossas tecnologias, poucas pessoas conseguem desconectar da sua vida e tirar férias. Nós que vamos para o Brasil, já ouvi pessoas dizerem, eu tenho medo de avião, mas o pior é ficar sem celular. Então assim, a gente não vive o momento, a oportunidade de
aproveitar férias, desligar. Não, a gente vive atormentado. Porque a gente está com esse problema e esse problema está fazendo pressão na nossa cabeça. Parece sem solução. Mas tudo isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa lição toda. O capítulo 5 nos diz que a maioria dessa angústia e dessas tormentas somos nós que fazemos conosco mesmo. Porque a gente vê pessoas, recentemente vimos, que passam por tragédias e não perdem a esperança, não perdem a fé. Pode falar. Eu recebi um e-mail hoje, não tinha nada, só parecido um pouco assim. Estava assim, que depressão era problemas passados e ansiedade, problemas futuros. Muito boa a sua definição. Muito boa. Eu acho que a gente está ainda aprendendo sobre isso, o que é. Mas essa definição é ótima, muito clara. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele explica que muitas dessas dores, desses desequilíbrios, somos nós mesmos que fazemos. E isso varia de pessoa para pessoa. Porque tem pessoas que têm mais capacidade de desligar, de aproveitar um passeio de bicicleta, uma coisa simples, do que outras pessoas que precisam de tudo. É uma coisa até às vezes compulsiva, porque elas têm esse vazio muito grande, que é causado pelo não ter, mas no fundo a gente precisa talvez nos entender melhor. Será que eu tenho coisas? Porque tem gente que pensa assim, eu vou pensar, a felicidade é uma Corvette. O dia que eu conseguir trabalhar bastante e comprar uma Corvette, eu vou ficar feliz. Aí eu trabalho, compro a minha Corvette. Agora eu tenho a minha Corvette. Agora eu sou feliz? Talvez não, porque eu vou pensar, será que alguém vai roubar? Nossa, será que um dia eu vou ter que vender? Ih, eu estacionei e arranharam. Isso também pode causar uma certa dificuldade. Ou então você pode descobrir que você comprou e que você achou que isso era a sua felicidade, mas ainda não é isso. Porque a gente basear a nossa felicidade em bens materiais pode, talvez, não trazer o resultado que a gente quer. Então, de acordo com essa sequenciazinha aqui, o que ele diz no livro, olhando somente para essa vida, delimitando, tudo vai parecer maior, principalmente os nossos problemas. Mas isso é uma ilusão, como a gente viu a ilusão de ótica. Porque a nossa vida vai muito longe, para cá e para cá. Então, como a gente vê a nossa vida futura, determina a nossa fé hoje, determina como a gente vê a nossa vida hoje e muda todo o nosso comportamento, tudo. É uma coisa muito legal de avaliar. Porque se, assim, você olhar para dentro de você e pensar, nossa, olha quanto que eu já caminhei, olha quanto que eu já conquistei, nossa, que legal, eu tive essa oportunidade, olha quantas coisas que eu já consegui vencer. Eu vou continuar e eu sei que isso, nossa, o futuro só pode ser melhor. Então é uma coisa muito legal. E a vida futura é a nossa vida real. A nossa vida aqui é muito passageira, temporária e frágil. Quanto tempo demora para a gente preparar uma encarnação, encarnar? E olha como a gente morre. Rápido às vezes, né? Essa eu sei que é muito delícia. Eu quero entrar aí. Olha aqui. Ai, que delícia. Eu estou abrindo quindim. Olha que maravilha. Não tem uma foto aqui que vocês não gostam. Michael Fassbender, cadê o povo? Candidato a Oscar. Olha quanta coisa legal que a gente pode ter nessa vida. Camarão ali, ó. Quantas coisas que podem nos fazer tão felizes. Eu tava achando que era um bobão. Pra mim também. A conquista. Pra mim era um bobão. Shopping, aqui, legal, a gente relaxa, a gente vai pra loja, a gente fica feliz que a gente conseguiu trabalhar, ganhou salário pra isso. Aqui, joias, descanso, festa,
Tudo tão legal. O melhor é o pão mesmo. Trabalhamos para ganhar o nosso salário. Tudo isso aqui é motivo de muita alegria, porque as pessoas conquistam mesmo. Olha aqui. Constroem e se sentem felizes de ter podido ter acesso a isso. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. Nós queremos ser bonitas, felizes, ricas e, se possível, magras. Isso é o que a gente quer. A gente quer tudo. A gente quer... E olha, é muito legal. Puxa, fiz meu cabelo, estou te sentindo tão bem. Olha aquela alegria. Até a paz de espírito mesmo. Não tem nada de errado com isso. O problema não é esse. O problema é basear toda a sua vida, seus valores todos, em coisas tão passageiras. Será que eu vou levar o pão? Será que eu vou levar a rede? Será que eu vou... Isso é bem-estar, mas isso são coisas temporárias. Tá? Então, o que ele sugere no livro, ele fala muito claro. Não vamos procurar e viver em função de coisas como se a gente conseguisse levá-las conosco para sempre. Minha Corvette, eu acho que vai ter que ficar aqui, né? Como é que eu posso levar para lá? Deixa pra mim. Então, o que ele fala assim, se você não consegue levar com você, são coisas temporárias. São alegrias temporárias, são até mesmo felicidades temporárias. Então, não vamos basear a nossa busca como se a gente conseguisse levá-las conosco para sempre. Mas vamos fazer isso, vamos basear a nossa busca naquelas que vão abrir as portas para nós no plano espiritual, spiritual heaven, no céu. Que são as nossas virtudes. Olha lá a portinha com a luz. Essa aqui é uma passagem para uma outra dimensão, cheia de luz. E o acesso, tá, vamos dizer assim, a password, para isso, são as virtudes. Tá? E nós temos um manual para esse comportamento. O manual se chama o quê? Reforma íntima, Jesus, o Evangelho, o estudo e a prática do Evangelho. E Jesus foi aquele que veio para nos ensinar como que a gente vai, como a gente vai basear a nossa busca através dessas virtudes para que as portas sejam abertas para a gente, para que a gente também seja realeza no céu, que todos nós vamos ser. Aqui tem uma escadinha, olha, muito bonita. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a gente pode estar aqui no 4, ó, porque essa vida é um degrau dessa escada. Essa escada que vai para o céu, que vai para o reino de Deus. Então esse é um passo, uma vida. Então essa vida é uma passagem e os nossos problemas, acredite ou não, eles podem discordar de mim, que pode não parecer, mas eles são temporários, vão passar. Então, se a gente pensar assim, puxa, é temporário, vai passar, eu vou ter paciência, vou ter fé. É difícil, porque às vezes pode doer bastante. Pode doer muito. Pode ser muito difícil. Tem problemas nessa vida aqui que a gente lê, que a gente sabe, que a gente imagina, às vezes nem imagina, que são muito difíceis. Mas a gente vai voltar para a nossa casa real, para a nossa vida real, que é o reino de Deus, que não é aqui. Então, se a gente tiver força e paciência, pelo menos a gente pode fazer um exercício diário, no final do dia, no começo do dia, pedir isso. E a gente vai ter um simpósio todo baseado em prece. Para a gente se recarregar de manhã, pedir paciência, pedir força. E no final do dia a gente se reavaliar. O que será que faltou? Por que eu passei por aquele problema? Nossa, mas mesmo assim, eu me treinando tanto, ainda assim foi difícil. É um exercício diário. Não há um dia que a gente não tenha que fazer isso. Então, olha só. Quando a gente dá importância para as coisas da Terra,
como se fosse a coisa mais alta da nossa escala. E a força da nossa crença na vida futura está lá embaixo. O que está errado com essa figura? Nossa, a gente está dando mais importância para as coisas terrenas do que para a vida futura, que é a vida real. Tem alguma coisa muito errada. Eu acho que a gente vai ter que inverter. Ou então, a gente vai ter que pensar. Eu acho que eu vou ter que realmente expandir meu universo, que eu estou pensando só nessa vida. Então, olha aqui. A gente tem que inverter, a gente tem que dar importância, sim, para as coisas da Terra, porque a gente tem que comer, tem que pagar o aluguel, suporte à família, vida profissional. Nós fomos dados uma oportunidade aqui na Terra de viver aqui. Então nós temos o presente, né? Mas nós estamos caminhando para o futuro, para uma outra vida que tem outros valores. Então, olha só, realmente existe um amanhã. E o amanhã depende de hoje. E como a gente morre depende de como a gente vive. A gente quer morrer legal. A gente não quer, nossa, que coisa horrível. Coisa horrível que aconteceu, olha. A gente, se possível, a gente quer morrer legal. E isso é uma coisa que começa no momento, mas continua. Né? Meus órgãos param. Esse corpo é reciclado. Mas a morte é o portal de uma outra vida. Então isso é um recomeço. Não acaba ali. Porque a gente acredita que existe uma outra vida. Né? Então, como a gente morre, depende de como a gente vive. Que legal ter o merecimento para morrer bem, morrer legal. Que legal. A gente está caminhando para isso. Você está querendo dizer aí o morrer bem, quer dizer, você está dizendo a passagem para o outro lado, né? Não a forma que a gente morre, mas quando a gente chega do outro lado. Exatamente. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, parece um chavão dizer isso, mas tem pessoas que querem viver a vida delas como se elas fossem morrer amanhã. Por quê? Perdoei fulano, pedi perdão a Beltrano, resolvi todos os meus problemas, eu posso morrer tranquila. Parece chavão, porque tem muita gente que fala, eu vivo como se hoje fosse meu último dia de vida. Mas isso é uma coisa muito boa, porque o que a gente não quer é ficar com uma âncora negativa aqui. E a gente estava falando isso numa reunião recente. Eu tive um problema com meu amigo aqui, a gente acabou discutindo, ele era meu colega de trabalho, meu chefe, houve uma discórdia, eu perdi o controle, eu ofendi ele, nos pontos fracos, ele ficou chateado e eu sofri um acidente. Muito triste. E aí eu chego lá e aparando um monte de coisa, revejo um monte de conceitos, estou em contato com outras verdades e até aprendo mesmo uma verdade que nós fomos muito ligados na última vida e que nesse momento nós tínhamos um resgate. Aí eu vou voltar. Puxa, ele não me perdoou, será que ele me perdoou? Aí fica esse cordão, essa conexão negativa. Isso é só um exemplo muito superficial de coisas que podem acontecer. Então, quando a gente diz como nós morremos depende de como nós vivemos, nós queremos, se possível, viver uma vida de consciência limpa, de alma clara, leve, de maneira de que quando a gente caminhar, se a gente tiver que ficar preso, empacado num momento, vai ser muito difícil. Porque a gente vai lutar muito para sair desse momento. Isso acontece aqui na nossa vida. Ai, me lembro de uma coisa que aconteceu há 25 anos atrás e ainda me dói. É isso que pode acontecer. Então, se possível, é tão bom a gente ter um coração leve, resolver na nossa cabeça, não precisa... eu não estou dizendo que tudo teria que ser resolvido com todo mundo, porque talvez essa pessoa não esteja nem mesmo pensando mais nisso. Fica até uma coisa meio que não faz sentido, mas dentro de você com você mesmo. A gente se perdoar também, né? Nossa, e eu acho que isso talvez seja a coisa mais difícil.
Então, o progresso espiritual é o propósito dessa vida. A gente está aqui, a gente adora roupa, a gente adora sapato, a gente adora amigos, a gente adora trabalhar, sentir essa conquista profissional, sabe? Tudo é muito legal, mas o nosso propósito não é esse. O nosso propósito é o progresso. Quando a gente conhece o Espiritismo, a gente aprende muitas coisas e dá aquela alegria de criança. Ai, agora eu entendo! Agora eu entendo! Faz sentido! E quando a gente tem 2 dias que são os mais felizes da nossa vida. O dia que a gente nasce e o dia que a gente entende por que a gente nasceu. Porque encaixou. Ah, peraí, eu nasci, mas o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Agora eu entendo, eu conheço o Espiritismo, agora eu entendo que o propósito da minha vida foi dado uma oportunidade maravilhosa para progresso. E tem uma filha enorme. Uma filha enorme. Quantas pessoas aqui conhecem mais de 5 pessoas que estão tentando engravidar? Eu fui uma delas. E quantos filhos você teve? Tive 2. Então, assim, para todas as pessoas que querem encarnar e encarnarem, eu acho que a gente conhecesse 1 bilhão de pessoas que estivessem tentando ter filho. E isso não está acontecendo. Meus amigos espirituais que estão aqui sabem disso. Tem muita gente querendo vir. Por quê? Porque eles viveram, eles se deram conta, eles chegaram lá, eles aprenderam e agora eles estão loucos para mostrar, não só para os outros, mas para eles mesmos, que eles aprenderam. Porque o progresso espiritual, é a vida. E é claro que a gente progride lá também, obviamente, o espírito sempre progredindo. Mas tão bom uma oportunidade de vir como uma família, resgatar. Então é legal o dia que a gente entende por que a gente veio. É muito legal. Espero que todos nós tenhamos essa oportunidade. O nosso objetivo é aquilo que a gente anseia e a gente trabalha. Todos nós que estamos aqui nesse momento, aqui nesse grupo, vendo essa palestra, estamos buscando isso. Ninguém veio aqui para tomar Coca-Cola. Para ver os amigos pode até ser, mas vocês estão em busca, todos nós estamos em busca de progresso espiritual, de aprender como nós podemos progredir. E como nós vencemos os nossos desafios. Os nossos desafios, eles vão dar resultado. Agora, se a gente for reclamar a cada 5 minutos, achando que foi injustiça, estou de mal com Deus, Deus está chateado comigo, não é possível, isso deve ter sido um erro. Por quê? Tantas preces, olha o que aconteceu. Que isso? O que eu fiz de errado? Aí vai ficar difícil, porque, nossa menino, passar por esse desafio dessa reclamação, e é uma coisa quase que instintiva, né? Ah, fechou o sinal, e eu com pressa. Toda hora a gente faz isso. Ninguém fala, ai que lindo, eu tô com pressa e fechou o sinal. Não, a gente tem uma tendência, é do ser humano, isso é da gente, de todo mundo, tem uma tendência a reclamar. É o natural. Mas cuidado, vamos ter cuidado com a reclamação, porque às vezes, poxa, às vezes fica difícil. Então aqui, ali na praia de Ipanema, né? Eu tô aqui andando na praia. Esse é o meu destino. Esse é o meu caminho, vai rodando aqui, ó, na trilha. E isso é onde a gente está hoje. Então isso é um caminho. Se ele é bonito ou se ele não é, aí depende da gente, de cada um de nós. Porque tem gente que acha a praia de Ipanema feia. Mas tem gente que acha que é o lugar mais lindo do mundo. Então é muito relativo, pode ser uma ilusão de ótica, como eu mostrei. É uma verdade relativa. Então, recapitulando, os valores são diferentes dependendo do mundo que a gente está. Do contexto, do país, do reino. E Deus, o livro foi bem claro, tá? Deus não condena. Aquela figura que eu mostrei com um monte de coisa legal, ele não condena isso. Pelo contrário, é uma coisa positiva você trabalhar para conquistar essas coisas.
dar o melhor para o seu filho, dar uma escola, dar uma viagem, fazer a felicidade da criança. Ele não condena isso não. O que ele condena é o abuso. É o abuso dos valores da terra. Não preciso listar porque cada um de nós sabemos. E também basear os nossos valores mais altos, como estava a setinha ali, neles, em vez dos valores espirituais, que são os valores que vão nos dar acesso a esse mundo, como estava a portinha na luz. Contra esses abusos foi que ele falou: o meu reino não é desse mundo. Quem viu aquele filme maravilhoso que tem na nossa biblioteca, que mostra a vida de Jesus, quer dizer, não é a vida, mas o caminho dele nos últimos dias, que mostra que ele chegou no templo, decepção. O que ele fez? Vocês lembram dessa cena, quem viu o filme? O que ele fez? Expulsou? Ele chegou lá, todo mundo ficou chocado. Todo mundo com outras coisas na cabeça, no templo. Usando o templo como um mercado, né? Então foi isso que ele não condena as pessoas quererem melhorar na vida. O que ele condena é abusos. Essas pessoas, como se diz, renegar ou deixar de lado os valores espirituais para focar nos valores da terra. Isso ele condena, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente vai fazer um uso bom da nossa vida se a gente realmente, com certeza, tá bom, eu tenho isso, mas o que eu estou caminhando é para ter aquilo. Que linda rainha, ó, a Rainha Vitória. Realeza na terra. Então, ela ganhou todo esse reino. Então, esse aqui é ter. E aqui, ó, realeza real. Jesus. Ser. Ser versus ter. Bem diferente. E o livro fala, nesse capítulo, uma coisa muito interessante. O que vai te fazer realeza lá, vai para lá, vai para cá, é a resposta a essa pergunta. Quantas lágrimas você enxugou na terra? Confronto. Nós recebemos os nossos bens físicos, mentais, espirituais, emocionais, materiais, fizemos uso deles e vamos reportar. Multiplicamos, não multiplicamos, ainda pegamos de alguém, escondemos. E quantas lágrimas a gente enxugou? Isso está ligado à Quantas caridade? Quantas pessoas eu consolei? Pode ser caridade. Caridade tem vários tipos de caridade. Se foi caridade material, A caridade de ajudar as pessoas, de dar tinha pessoas sofrendo, eu vi, ou eu preveni, ou eu ignorei. Vamos ver. contribuir, fez sofrer. Quantas lágrimas eu evitei ou eu enxuguei. Tá? Então, a resposta a essa pergunta no Evangelho, capítulo 2, itens 5 a 8. Ele explica. A resposta a essa pergunta é que vai definir o seu status de realeza no céu, na vida espiritual. Tem pessoas que não estão na posição de enxugar nenhuma lágrima. São pessoas que recebem da sociedade, recebem dessa vida. É tão legal a gente estar na posição de ajudar, de produzir, de amparar, seja como for. Seja como for. O Evangelho está todo cheio de passagens que falam sobre isso. Mas essa pergunta é muito importante. E vocês, e nós todos, vamos ser perguntados. Ou não. Talvez não precise nem perguntar. Porque tem pessoas que têm uma passagem direta. Tem pessoas que vão tentar desesperadamente dar a resposta. Assim, é muito legal. Às vezes a gente fala, nossa,
tem que mandar um pagamento para o Brasil, minha, vamos dizer, irmã está precisando. A gente pode ver a praia de Ipanema feia ou bonita, então posso ver isso como uma coisa, puxa, que legal que eu estou na posição de ajudar. Que legal, puxa, eu posso ajudar ela. Ou então eu posso pensar, nossa, de novo isso, não para nunca esse pedido de... Olha só como é que às vezes pode ser uma ilusão. Porque a tendência é de, nossa, de novo. Mas, olha aqui, uma lagriminha que você está enxugando. Então, olha só. A gente talvez pode refletir sobre isso, mudar o foco dos nossos valores e focar mais no espiritual. E para isso nós, olha que lindo, a gente tem uma coisa maravilhosa, o espiritismo. Se a gente estiver aberto, mente, coração, para estudar o espiritismo e praticar o espiritismo, a gente está caminhando para conquistar essas virtudes que são difíceis às vezes, mas nós podemos, porque está ali no livro, né? Todos nós podemos caminhar nessa direção. E não importa onde você está, na escadinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, você pode estar no 1, mas você está nessa direção. Já é um começo, é uma mudança de trajetória. Aqui a correntinha, ó, essa é a minha vidinha agora nesse momento. Já tive várias, vou ter Vida outra. corrente? É a sua vida atual. E o espiritismo é uma maneira maravilhosa da gente aprender como expandir o universo, porque é difícil também às vezes, né, mudar a visão assim, mas o livro, ele ensina a gente. E se a gente praticar o que a gente aprendeu, a gente vai ver novos horizontes, a gente vai ver mudança, a gente vai ver os nossos problemas talvez mais leves, e a gente vai caminhar para conquistar esses valores permanentes. O que a gente conquista aqui nesse corpo, nessa vida, talvez seja temporário, mas os valores conquistados pelo espírito são permanentes. É muito legal isso, né? Saber que você pode não levar a sua Corvette, mas você vai levar a honestidade. E isso vai ser a sua chavinha de acesso para essa portinha. É legal? A honestidade, poxa, pessoas que estão numa posição mais alta, elas também trabalharam para isso. Nada vem a mim, nada veio a ninguém, a gente é trabalho duro. Então, se a gente estiver aberto e receptivo para estudar e para praticar, a gente está no caminho certo. Então, aqui está a correntinha e essa vida é um elo da corrente. Tudo isso está no Evangelho. Tá? É uma jornada espiritual longa, que dura a eternidade. E a gente está aqui nesse momento. Então, esse link, esse elo é um elo de muitos elos, todos encadeados. E cada um de nós é uma corrente encadeado com outras correntes, porque a nossa vida está ligada com outras pessoas. Pessoas desse mundo, pessoas do outro mundo, pessoas de outros países. E Deus é o coordenador geral de tudo isso, tempo e espaço, todo mundo e todos os tempos. E todos nós, vamos pensar nisso, que coisa importante. Nós somos obras-primas de Deus. Às vezes a gente pode não nos sentir assim. Dependendo do dia, a gente está meio longe disso às vezes. Tem dias que a gente está uau. Aqui eles chamam Bad Hair Day, quando você está down. Então tem dias que a gente não se sente obra-prima de Deus. Mas tem dias que a gente sente, nossa, agora eu entendo por que eu nasci, estou me sentindo uau. Eu posso tudo. Ele tem um plano para cada um de nós. Todo mundo tem oportunidade de ser realeza. Nós temos que achar dentro de nós essa vontade, esse propósito. É uma luz que está dentro de nós. Não está em nenhum outro lugar, não está no supermercado, não está na montanha, está dentro de nós. A gente se basta para encontrar essa vontade. Ó,
não há exceções. Não há exceções. Ah, mas eu sou tão tímida e fulana é tão extrovertida. Nossa, fulana tem 5.000 amigos no Facebook. Eu já, de vez em quando eu ponho uma coisa, eu tenho um like. E fulana bota qualquer coisa, tem 5.000. Não tem exceções. Deus nos ama igualmente. Louro, moreno, magro, gordo, novo, velho, criança. Todo mundo é amado igual, todo mundo foi dado a mesma oportunidade. E ele tem um plano. Isso não é uma coisa randômica. Vamos aproveitar e vamos... Puxa, que bom não decepcionar essa pessoa, né? Mas a gente está um pouquinho atrasado, tá? A gente tem que dar uma... como se diz em português? Uma acelerada. Dar uma acelerada para catch up. Português seria para alcançar, recuperar, correr atrás do prejuízo. A gente está precisando dar uma acelerada. Hã? Recuperar o tempo perdido. Recuperar o tempo perdido, porque a gente já está atrasado, hein? Como é que Mas a gente ainda tem bastante tempo. Porque você está aqui. Porque essa não é a sua... Assim, Ainda estamos reencarnados. Está encarnada. Mas você está encarnada nesse mundo, sim, isso mas não te diz nada. Assim, E o mundo é um planeta é um planeta ainda de expiações e provas. Nós estamos aqui, temos consciência que não somos missionários maravilhosos, né? Mas isso é Estamos indicação que a gente está fazendo. atrasado ou que a gente está passando o tempo? Porque todos os mundos têm o seu tempo, né? Todos os mundos. Nenhum mundo é criado já regenerado. É verdade. Né? Os mundos são criados primitivos e quando a gente faz o... É porque já tem uma espírito, já tem passado todo mundo. Apesar desse mundo estar nessa situação, os mundos não são criados. Todos os mundos? Os mundos são criados em tempos diferentes, né? Então, agora nós estamos falando, tudo é relativo. Quando a gente fala inferior, superior, atrasado, adiantado, é tudo relativo. Ora, nós estamos falando isso em relação a provavelmente muitos outros espíritos que foram criados ao mesmo tempo que nós e já estão em outra dimensão, outro carnaval, em outra situação. Então, quer dizer, em relação à Terra, talvez a própria Terra já pudesse estar mais adiantada se a gente não estivesse retardando um pouco o processo. Né? Então a gente nunca vai saber disso, ou pelo menos não agora. Mas no sentido de que existe já há bastante tempo. Só Jesus mesmo já veio há quanto tempo e nós ainda estamos com dificuldades de entender o que ele ensinou. Né? Entender não de entender intelectualmente. Entender no sentido de praticar as leis de amor. Mas essa afirmação é nossa ou essa afirmação vem do Evangelho? É isso que eu estou Isso vem do perguntando. Evangelho. Que nós estamos atrasados. Que o mundo foi criado há bilhões de anos. Olha só, eles não usaram uma palavra negativa, mas eles disseram, olha, várias oportunidades já foram dadas. Aproveita essa oportunidade. Então, não é assim, você está atrasado. Não. Mas assim, olha, assim, e a gente sabe, né, porque a gente está vendo, né? Entendeu? Mas assim, talvez não se concentrar muito nessa parte, sim, aproveitar e andar para frente. É porque se nada acontece por acaso, né? Então no final das contas as coisas nós vão acontecendo. Nós é que fazemos, né, aquela vida futura, linda e maravilhosa, só vai acontecer se depender da nossa vida agora, né? Que foi o que a Fernandinha falou. Então nós estamos fazendo agora para o futuro. Se eu quiser ficar estagnada por bastante tempo, eu vou ficar. Eu tenho um livre-arbítrio, né? Se eu quiser andar mais rápido, então não é uma questão de... Quando ele fala, Deus tem um plano, o plano dele é que a gente chegue à perfeição, todos nós. Né? Ele não quer que você fique estagnado. Mas nós nos deu o livre-arbítrio para que a gente determine esse passo. Então é nesse sentido que a gente pode ir mais depressa. Assim, né? Nós todos tivemos recursos, nós temos que fazer o melhor uso dos nossos recursos, né? E eu acho que ficar parado, será que a gente está fazendo o melhor uso? Eu acho que talvez pra mim, quando eu vi essa... É uma coisa boba, mas quando eu vi essa frase, nós já estamos atrasados, na minha cabeça funciona melhor uma forma positiva de dizer, você pode acelerar esse processo. Em vez de indicar, assim, não, você já está atrasada. Nós só somos os trabalhadores da última hora. Só por aí a gente já sabe que a hora está passando, né? Sim, então você pode acelerar o processo.
Quando você tem que fazer uma coisa, já vou emagrecer. I'm late. É uma coisa que você tem que fazer. Já estou adiando bastante. Either way, the meaning is the same. A gente pode até amenizar. A gente pode fazer ali, ficar lindo. O impacto na pessoa é válido, porque eu acho porque na minha mas eu não quero ficar falando disso, porque é um detalhe só. Eu posso falar tudo bonito aqui. Olha, Evelyn, você podia considerar, hein? Porque quando eu penso que cada um tem o seu próprio tempo de aprender, que cada um tem o seu tempo de se mas curar. É por isso que cada um está no estado que está. Então, quando eu falo assim, você já está atrasada nisso, você já está tarde demais. Aí eu fico assim, mas se a gente está vivendo a nossa vida, se a gente veio, se a gente voltou, se a gente vai reencarnar, então quer dizer, a gente está passando... Se a gente tivesse atrasado, a gente não estaria aqui. É também em relação à própria condição que a gente sabe essa transição, né, do planeta, de ir para um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Existe também um timing, né? Existe timing. Não é que Deus está falando assim, ok, você tem todo o tempo, mas a própria natureza empurra a gente ao progresso. Então, quando nós resolvemos ficar muito só paradinhos, né, esse timing chega de uma maneira, pelo amor ou pela dor. Não, eu entendo. Então, no sentido eu entendo o que você quis dizer do atrasado, mas dentro desse processo, dessa transformação, então é o grande momento que a gente tem em buscar esse trabalho para realmente acompanhar a evolução, para ficarmos ligados ao planeta, né? Jesus veio há 2013 a gente continuar adiante. Essa referência ao time. Jesus esteve aqui há 2003 anos atrás. O que aconteceu? A gente mesmo crucificou ele. Você acha que foi quem? Aí volta. Aí a Idade Média. Olha só. Eu não quis ofender ninguém, mas nós estamos um pouquinho atrasados. Somos nós todos. Isso é a humanidade. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Criado, né, para estar atrasado. Como é que foi? Porque mas espíritos, Deus cria espíritos continuamente, não? Certo, mas em vários lugares também, né? Isso, como eu te falei, é um elo, um monte de elo, um monte de correntes, um monte de elos. É um negócio assim gigantesco, de muitos mundos, muitos tempos, muitos espíritos de diferentes espécies, diferentes mundos. Um negócio assim, intenso. Então, olha só, eu mencionei antes que nós vamos ser perguntados aquela pergunta, tá? Que na verdade é para a gente reportar como que a gente usou os nossos recursos. Recursos, como eu falei, morais, materiais, físicos, intelectuais, espirituais, emocionais, tudo. Tem gente que, coitado, é um ser humano que não tem nada para dar, uma pessoa completamente desfigurada fisicamente, dependente da ajuda de alguém diária para comer, para ir ao banheiro, às vezes está numa cama. A pessoa, quais os recursos que ele recebeu ou ela? De acordo com esses recursos, ele conseguiu evoluir. Outras pessoas têm muitos recursos. Então, talvez, na hora de reportar, talvez até fique chateado, né? Porque usou ou não os recursos de uma maneira para beneficiar a comunidade, a humanidade, e enxugar lágrimas de comunidades, de pessoas, de tudo. Os resultados imediatos, que têm resultado, como se diz, alcance imediato, vão ficar aqui. E aqueles que têm alcance continuamente, futuro, vão ficar conosco. Como eu falei, honestidade, é uma coisa que tem... Você está falando do material e do espiritual, né? To have and to be, yes. Corpo e espírito. Tá? Então, às vezes nós buscamos, a gente trabalha para uma coisa que tem resultado imediato. Satisfação imediata, alegria imediata. Essas vão ficar. Agora, se for uma coisa que nós vamos ver o resultado continuamente,
até o futuro, esses vão ficar conosco, que são as virtudes. Mas como que a gente faz isso? Bom, nós cometemos os nossos erros. Nós nos arrependemos e podemos, dependendo do arrependimento, do remorso, ficarmos empacados em desarmonia. Porque a gente está se sentindo pesado, com a consciência pesada, aquela culpa, por causa do que eu fiz, aconteceu isso tudo. Aí fica aquela água parada. Mas nós também podemos cometer um erro, sentir o arrependimento e esse arrependimento alimentar um conhecimento, um aprendizado que vai inspirar um ajuste. É a maneira saudável de ver os erros. Tá? Porque todos nós erramos, sem exceções. Se a gente está aqui, tempo e espaço, nós cometemos erros de várias dimensões, pequenos, médios, grandes, sérios, não tão sérios, mas qual é o que a gente pode fazer para compensar esses erros? Não vamos ficar na água parada da desarmonia, empacados nesse comportamento. Vamos aprender e ajustar e andar para frente. Está no negativo? Vamos tentar levar para o positivo. Mas como que a gente faz isso? Porque parece muito fácil falar. Ah, eu resolvo o problema de todo mundo. Você faz isso, você faz isso, você faz isso, eu resolver tudo. É fácil para mim falar, porque parece que o problema dos outros é super fácil da gente resolver. Aí tem aqui um pensamento. Não coloque os seus erros na sua cabeça. O peso deles pode te machucar. Em vez disso, coloque eles abaixo dos seus pés e use eles como uma plataforma para ver novos horizontes. Então é um negócio interessante, né? Fica na sua cabeça, seu coração fica pesado, te machuca, porque você fica remoendo, aí você vai criando aquela desarmonia. Daqui a pouco você está somatizando, aí vem as doenças. Então, vamos usar como uma plataforma para a gente expandir nossos horizontes, aprender e fazer um reajuste. E aqui tem outro. Vamos ser fortes, porque às vezes esse comportamento pode nos machucar. O peso de um erro que nós cometemos, que machucou outras pessoas, até causou alguma coisa que fez uma pessoa sofrer muito, ou várias pessoas, pode ser uma coisa difícil de encarar. Então, aqui em inglês tem uma rima, vou ler em inglês. People will hate you, rate you, shake you and break you. But how strong you stand is what makes you. Eu vou ler em português agora. As pessoas vão odiar você, vão te julgar, vão te sacudir e vão te quebrar. Mas como o quão forte você consegue suportar isso, isso é o que te faz. Porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. A gente, às vezes, pode ter pessoas que ainda não são nossos amigos, que ainda não concordam com a gente. Pessoas que discordam no trabalho, pessoas que têm valores diferentes. Então a gente tem que ficar como uma palmeirinha. A palmeirinha está ali na ilha, né? Está com a raizinha dela. Aí vem o vento, ó. Pá, pá, pá. Tempestade. Depois ela volta para o lugarzinho dela. Porque ela é forte, ela tem a raiz dela. Não é fácil, mas vamos manter isso na nossa cabeça. How strong you stand is what makes you. Aqui tem outro, olha que bonitinho esse aqui. Vamos mudar a nossa vida hoje, começando agora, um ano novo. Hoje é dia 7 de janeiro, tá? É um ótimo momento para a gente recomeçar a nossa reforma íntima, limpeza de comida, de pessoas, de música, de programas de televisão, de companhia, de tudo. É fácil? Não, não é. Mas olha aqui que bonitinho o bonequinho. Que passo você conquistou hoje? Eu não vou fazer, eu não posso fazer, eu quero fazer. Como que eu faço? Eu vou tentar fazer. Eu posso fazer, eu vou fazer e eu fiz. Vai lá. A alegria da conquista de você, da sua autoconquista. É difícil. Mas aqui, começa assim, ó. Começa assim.
E a gente vai subindo a escadinha até ficar feliz com a nossa conquista. Aqui, ó, um infinitésimo, uma milésima parte da nossa senha para abrir a porta do mundo espiritual. Tudo isso é difícil, ó. Resignação, tolerância, honestidade, manter a bondade quando alguém está sendo rude com você, perseverança, persistência, paciência, força, compaixão, respeito, perdão, generosidade, humildade, resiliência, não sei se em português tem essa palavra. Flexibilidade. Flexibilidade. É uma capacidade de recomeçar depois de uma queda. Tem? Ok. Vocês que falam português? Então é só, isso aqui é só, aqui, milimésimo, só um exemplo, uns exemplos daquilo que vai nos dar a chave para ser realeza. Olha que legal você conseguir ver as coisas boas que você tem. Puxa, adoro a minha casa. Adoro a minha casa. Divaldo tem aquela prece tão linda no final, que ele fala sobre isso. Que legal a gente ter olhos para ver as coisas que foram dadas para nós. Quando uma pessoa vai mostrar um apartamento aqui, ela mostra até, ó, essa maçaneta aqui é especial, que ela mostra tudo, porque tudo é considerado vantagem do apartamento. A gente tem certeza que a gente pode ver muito mais do que a gente vê. Muito mais. Vamos abrir o olho para ser gratos ao que a gente tem. Porque isso vai fazer a gente parte feliz também. Bom, segunda coisa, solidariedade. São só exemplos, né? Isso aqui, gente, em inglês, teamwork. Não adianta que eu sozinho, se eu for para uma caverna e ficar lá de eremita, não adianta. Isso é teamwork. É conexão, é uma rede de ajuda mútua, chamada solidariedade, que vai fazer com que a Terra faça um upgrade para um mundo melhor. Trabalho de equipe, né? Um trabalho de equipe. Obrigada. Um trabalho de equipe. Pessoas que nem se conhecem, puxa, quando tem uma tragédia a gente se pergunta por quê. Aqui, solidariedade. Que legal. Dar as mãos, ajudar mutuamente para que todo mundo possa ser beneficiado. Aí aqui a solidariedade, olha aqui. Estou eu aqui. Essa é a minha vida hoje. Olha quantas pessoas que eu já fui. Aí tem outra pessoa, Evelyn, tá aqui. Olha quantas pessoas que ela já foi. Aí aqui em outro país e aqui em outro planeta. Ponto. Reticência. Olha aqui o trabalho de equipe. Todas as pessoas integradas, em todos os lugares, em todos os tempos, sendo integradas, é o que Deus quer. Esse é o propósito, é a vontade dele. Que nós amemos uns aos outros, como eu também. Tá? Então isso é solidariedade. Compaixão. Seja educado com as pessoas que não são educadas, porque eles precisam mais do que todo mundo. Em inglês fica bonito. Be kind to unkind people, they need the most. Tá? E essa aqui, olha como é que é difícil o homem segurando o elefante aqui. Strong people don't put others down, they lift them up. Pessoas que são fortes não colocam os outros para baixo. Levantam eles. Então é muito difícil. Se você trabalha com... Alguns de nós aqui trabalhamos com o público, pode ser um desafio muito grande. Porque a pessoa já chega e coloca todas as frustrações dele no telefone que você está atendendo. Ou, como a praia de Ipanema pode ser bonita ou feia, você pode ver aquele telefonema como uma oportunidade para você mesmo aprender. Nossa, ele talvez traga um problema que eu nem sei. Eu vou lá no manual e vejo, aprendi uma coisa. É uma maneira de ver. E a gente não consegue durar muito tempo nesse trabalho se a gente não vê assim. Porque senão você fica, mais um dia. Quanto que vai acabar esse negócio, cara? É difícil. Então, ó, é difícil pra caramba aqui. Mas é a gente se exercitar a compaixão. Nossa, esse cara talvez esteja passando por uma coisa difícil. Isso acontece o tempo todo lá no ICC. O aluno, ele já vem com problema de família. E quando ele é rude com o professor, ele está trazendo todo esse problema. A família toda dele vem com ele.
Aí a gente pensa, nossa, tá precisando aqui. Tá precisando da minha doçura como pessoa. Tá precisando de uma mãe. Aí você mostra interesse. Uma vez o garoto, meu livro foi roubado na biblioteca, eu comprei com o dinheiro do trabalho na padaria do HB, eu comprei o livro e me roubaram. Falei, vem aqui. Eu tenho um extra aqui só para isso. Já aconteceu tantas vezes, tá aqui. Really? Yes! Então assim, ele traz a família toda, ele traz os problemas todos. Às vezes a pessoa tá falando com você, você nem imagina o que aquela pessoa tá passando. Então, ó, compassion. Mas tem gente que são exceções, que na verdade são difíceis mesmo por natureza. Mas vamos pensar que não é esse o caso. Resumindo. Vamos pensar que esse não é o caso nesse momento. Esses precisam mais Esses ainda. precisam mais ainda, porque deve ter um defeito de Acha quantas fabricação. vidas ainda para melhorar. Defeito de fabricação. Ó, Leio lá de olha cá. aqui que lindo o coração. Isso é o que vai levar a gente para frente. Amor fraterno, amor de pai, filho, família, empregado, aluno, Isso irmão. não faz a gente atrasar. É isso, é que talvez é por causa disso que a gente está atrasado. Por isso Gostei, que nós Letícia. vamos acelerar, né? Obrigada. Não faz a gente atrasar. Adorei. Então, a conclusão, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Adorei vocês estarem aqui. Olha aqui. A conclusão de hoje é: nós estamos aqui encarnados, reencarnados. Alguém acha que está na primeira encarnação? Não. Sei lá. Aqui, ó. A reencarnação nos faz pensar que existe uma vida passada e uma vida futura. Então eu penso, puxa, eu não vou ter fé, porque eu vou ter uma vida futura. Então isso aqui vai acabar e eu vou ter uma outra vida. Meus problemas vão mudar de roupa. Eu vou ter uma vida futura. Eu vou ter fé e essa fé vai me dar esperança. E essa esperança vai me trazer harmonia, porque eu agora tenho esperança, eu tenho fé, que isso aqui é uma coisa temporária, é uma oportunidade, é um desafio, mas é temporário. Então eu vou ter fé, eu vou ter esperança, eu estou em harmonia, porque eu estou andando para frente, para cima, eu vou ter equilíbrio, o equilíbrio vai me dar autocontrole, o autocontrole vai me dar força, e eu vou ter paz. E aí é onde que eu vou estar? No meu destino, a felicidade, que é o destino de todos nós, sem exceção. Essa leitura do Evangelho é um convite para reflexão, todos vocês podem ler, para a mudança de foco do nosso ponto de vista espiritual e a mudança de valores. O que significa realeza terrena e realeza no mundo real, que é o mundo de Deus. Agora que nós encontramos o Espiritismo, vamos aproveitar essa oportunidade. Nós não estamos atrasados, tá? Mas só por via das dúvidas, vamos aproveitar essa oportunidade. Nós temos um manual, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos o nosso rei, que é Jesus. Ele veio, ele nos ensinou, e agora é com a gente. Tá? Olha aqui que lindo! Um dia todo novo pra gente, um ano novo, uma oportunidade nova. Aqui, Brand New Year, let's start now. Thank you. And essa aqui são os livros que foram, que contêm essa passagem, referência a essa passagem, mas obviamente Chico Xavier de Divaldo Franco e Allan Kardec com o Evangelho segundo o Espiritismo. Very good. Então,